Fala galera, esse vídeo aqui é o segundo vídeo da nossa série de telhados e aqui a gente vai aprender a fazer telhados borboleta no Revit. Então a gente vai ter esses dois modelinhos aqui em que a gente vai fazer um telhado borboleta, inclusive com bordas pelas laterais, e esse outro em que a gente tem uma espécie de buraco no meio da edificação e que tudo converge para ele, e aí é uma tipologia um pouquinho diferente. Mas lembra, se você está interessado em outro tipo de telhado, a gente tem aqui em cima indicado um outro vídeo sobre telhados em que a gente explica esses outros duas tipologias que são mais simples, mas que estão bem detalhadas, então acompanha lá se tiver curiosidade. Vamos lá, gente, vamos começar a fazer um telhado borboleta. O objetivo que a gente quer alcançar é basicamente ter um telhado borboleta com telhas cerâmicas, então a gente vai fazer uma estrutura clássica com ripa, caibro, terça, tudo direitinho. A gente vai colocar uma calha aqui no meio, que vai ser uma calha de chapa dobrada, então ela já está aqui representada. A gente vai ter também os acabamentos de borda, então a gente tem aqui uma borda protegendo toda a lateral e um roof também fazendo acabamento de todo esse perímetro. E aí a gente vai ter que saber que particularidades isso envolve, então acompanha com a gente até o final desse tutorial, que vai ver que vale a pena. O objetivo desses nossos vídeos de telhado é mostrar um telhado bem detalhado, que você aprenda a posicionar da maneira mais precisa possível os elementos, para que você consiga fazer isso para outros exemplos que você queira resolver do seu projeto. Vamos começar a modelar esse telhado borboleta agora. Como que a gente faz? Vamos aqui para a nossa planta de cobertura e a gente já vai pedir aqui na aba arquitetura o comando telhado. No comando telhado a gente vai fazer diferente do nosso primeiro vídeo, vai usar a ferramenta linha. É necessário que a gente comece a modelar pela linha que vai estar em contato com a parte mais baixa do telhado, aquela que vai tocar a calha. Então, vou começar pela linha central do meu telhado. Vou pedir aqui um deslocamento de 0,25, porque eu quero que a calha central que vai ter aqui nessa edificação tenha 50. Então, vou jogar 25 para um lado, 25 para o outro, e acho que vai dar tudo certo. Então, com esses 25 aqui, vou procurar o midpoint, esse ponto central, cliquei. Ele vai fazer a linha já com 25 para cima. Cliquei aqui do outro lado. Para fazer a parte dos beirais aqui, eu vou usar esse outro comando, selecionar paredes, já com uma saliência de 1 metro, que já está programada aqui. E vou jogar para o lado de fora, para o lado de fora, para o lado de fora. Vou usar o comando TR, atalho de teclado, para fazer a junção dessa linha com essa e dessa com essa, sempre clicando na parte que você quer que fique. Duplo ESC. Vou clicar nessa linha e vou ativar para ela ter inclinação, e essa inclinação vai ser de 25%. Se você estiver com inclinação em todas as linhas, se todas essas aqui tiverem com triângulo, você ativa e desativa aqui. Basta selecionar as linhas que você quer ativar ou desativar. Mas só essa é para ficar ativa e com 25%. Vou dar um sertão, já tenho meu primeiro telhado aqui. Eu ainda não vou fazer um espelhamento, porque eu vou primeiro resolver todo um lado do telhado e depois eu espelho para o outro. Então, vamos dar uma olhada em corte como está ficando. Então, até o momento, a gente só tem uma banda do telhado. E eu acho muito importante a gente já posicionar a calha nesse momento. Então, para posicionar a calha é mais fácil vir no 3D mesmo. Então, vou vir aqui no 3D e vou pedir arquitetura, setinha de telhado, vou pegar aqui telhado calha. Vou escolher esse modelo aqui, calha chapa dobrada 60 por 15, e vou escolher a linha de baixo do nosso modelo bem aqui, tá? Opa, acabei perdendo a seleção. Calha, pronto, agora sim, linha de baixo. Já posicionou a calha, por enquanto ela está atropelando a parede, depois a gente vai corrigindo esses detalhes. Então, no corte D, a gente quer que essa calha ela fique mais ou menos centralizada. Então, vou clicar nela e vou pedir aqui um deslocamento horizontal. Ela está com 60 no todo. Então, eu vou recuar ela aqui, ponto. Tem que colocar menos primeiro, menos ponto 10, que eu quero que ela entre 10 para baixo da telha. E aí ela vai ficar certinho no centro. Se eu medir aqui, a gente vai ver que ela está perfeitamente centralizada. E aí, vamos lá agora posicionar os outros elementos. Então, a gente vai clicar na nossa telha e vai fazer uma duplicata no mesmo local. Vou chegar aqui e vou fazer copiar a setinha do colar alinhada no mesmo lugar. E aí eu vou trocar para ser a minha ripa. Quando eu fizer isso, ela já vai estar selecionada, mas ela vai estar num local que não é onde eu quero. Então vamos fazer aqui um MV, pegar um ponto aqui do topo dela, descer, que a gente já posiciona ela pelo menos no plano que a gente quer. Só que a gente percebe que aqui, olha, a gente precisa dar uma recuada, né? Então, eu quero que essa primeira ripa, ela esteja exatamente antes de onde está a calha. Então, vou fazer aqui algumas linhas para me orientar. Então, duplo ESC,
DL para fazer uma linha guia. Vou pegar essa ponta da calha e vou subir aqui. Basicamente, eu quero que a ponta desta ripa coincida com essa linha daqui. Vou até esticar a linha também aqui para baixo, ó, e vou medir com o atalho DD. Esse comando ele fica bem aqui, mas eu tenho um atalho para ele que é DD. E vou fazer uma linha perfeitamente na horizontal para saber essa distância. Olha, deu 10.1049. E é isso que eu vou movimentar, então, a minha ripa para ela ficar certinho onde eu quero. Então, para fazer esse ajuste, então, vamos selecionar a nossa ripa. Selecionei pela parte de baixo a nossa ripa, vou fazer editar perímetro e vou para a minha planta de cobertura. Duplo clique, chego aqui, vou selecionar a linha que eu desejo e vou fazer mover. Eu acho mais fácil clicar fora do desenho e subir numa vertical perfeita. A gente viu que o tamanho é 1049. Enter. E aí a gente já tem aqui então o posicionamento da nossa linha. Perfeito, vou dar um sertão. Volto para o nosso corte e vamos dar uma olhada. Olha, está cirúrgico lá o alinhamento e agora a gente vai subir essa nossa ripa. Então, cliquei na base dela, vou fazer MV. Vou pegar qualquer parte aqui da parte de cima dela e vou subir na vertical pura. Nunca uso inclinada, sempre vertical. Então, subir, está lá o alinhamento do jeito que eu quero. Vou ver qual é essa diferença de altura da calha até o ponto que eu desejo também, tá? Então, vamos dar uma olhada aqui como que a gente vai fazer, mas acho que primeiro eu vou fazer logo o meu caibro para ficar direitinho aqui. Então, vamos trazer um caibro para cá, clica na telha. Se tiver dificuldade de clicar na telha, usa a tecla Tab e vai fazer de novo aquele passo de copiar, colar, alinhado no mesmo lugar. Vou trocar para se tornar agora o meu caibro. Vai aparecer aqui o meu caibro. Vou fazer logo MV. Vou pegar aqui uma parte junto da ripa, vou clicar num ponto e vou descer vertical perfeita. Cliquei. E aí a gente vai ver que ele não está onde a gente quer, né? A gente quer esse alinhamentozinho bem aqui. Então, DL. Eu nem preciso, porque já tem aqui meio que o que eu preciso, que é pegar essa ponta e medir uma horizontal perfeita até aqui. Olha, deu 7,20. Então, deixa eu até fazer de novo, que eu fiquei na dúvida se ficou horizontal perfeita. Agora, 7,20. Então, vou fazer esse ajuste. Clica na parte de baixo do caibro para aparecer ele selecionado aqui. Editar perímetro, cobertura. Cheguei na cobertura, vou clicar e vou fazer mover. Clico no ponto vazio e subo. Vou apertar ponto 0720, Enter. E aí já tenho a dimensão que eu quero, certão. Vou para o corte D. Já está aqui meu caibro perfeito. Posso clicar na parte... Ele já está selecionado, então MV direto. Vou clicar na parte de cima dele e vou mover para cá. Tá? Então já deu bom aqui, consegui posicionar. E aí eu vou ver quanto que eu quero subir esse elemento. Para eu saber quanto que eu tenho que subir, posso fazer DD. Vou pegar aqui essa pontinha e vou medir até a ponta do caibro. Olha. Vai me dar aqui uma dimensão 0095. Então, vou clicar na calha e ela já tem aqui, olha, quanto que eu quero subir. Então, eu quero subir ponto 0095, Enter. E aí ela bate lá perfeita. E aí, qualquer linha guia que eu tenha feito, tipo essa daqui, eu já posso deletar. Tá? Já estou satisfeito com esses itens. Estou só vendo se tem alguma outra linha aqui. Não, só a linha do nível mesmo. Então tá. Feito isso, a gente já pode partir para o próximo elemento do nosso telhado, que são a parte das nossas terças e tal. Vamos posicionar elas da mesma maneira que a gente fez os outros. Seleciona a nossa telha, copia, cola no mesmo lugar, troca a categoria, procura aqui terças. Para isso, eu recomendo usar essa terça que está aqui, ó, acabamento inclinado. Porque na hora que você posiciona ela, você vai ver que todas as peças estão no plano inclinado. Se você usar a de acabamento horizontal, ó, a primeira e a última vão ficar horizontais. Então, usa inclinado. E aí, essa inclinado é simplesmente fazer MV, pegar aqui o topo dela e trazer para baixo do nosso caibro. Olha, aqui eu peguei um ponto meio ingrato. Então, MV, vou pegar aqui essa pontinha, pronto. Que aí eu movo certinho na vertical e clico, que aí deu bom. E aí já fica aqui o posicionamento dos elementos e tal. Só que aqui, ó, esse último, ele não está exatamente onde eu quero, né? Ele passou um pouco. Então, o que a gente faz? Faz um DD e vamos medir aqui onde a gente queria que estivesse e onde está, né? Então, pegar aqui uma linha na vertical, cliquei, vou fazer DD, pegar essa ponta e movimentar. Olha, 7,20 também. Então, já sabe, cliquei aqui,
Cliquei no topo, né, para aparecer selecionado a terça é pelo topo que pega. Já apareceu aqui editar perímetro. Vou para cobertura, vou dar abrir vista. Cliquei MV, clica aqui, sobe e vamos escolher 0.0720, Enter. Já temos aqui o elemento, pode dar um certão. Vamos dar uma olhada em como está no corte D. Olha lá, o alinhamento perfeito. Já está selecionado, então, MV. Pega o topo, traz para cá na vertical, alinhou, tudo alinhadinho direitinho. Vamos fechar aqui. E aí a gente já tem toda uma lateral do nosso telhado resolvida. Então, vou vir aqui para a minha planta de cobertura. Agora vamos fazer a reflexão de tudo que a gente fez aqui, desse lado da cobertura, para o outro lado. Selecionei uma caixinha de seleção mesmo, vou fazer atalho DM, usar a calha como referência, pegando aqui pelo midpoint dela e refletindo numa linha horizontal. Quando a gente vai para o corte, a gente já vê os dois lados aqui bem modeladinhos. Vou voltar para o meu 3D e aqui a gente vai começar a inserir as bordas desse nosso telhado para ter uma espécie de acabamento, né? Como se fosse uma platibanda de perfil metálico ou madeira. Aqui a gente vai usar um metálico. Então, entra aqui na aba arquitetura e vai selecionar aqui na setinha do telhado a opção telhado borda. A gente tem essa borda aqui de acabamento de cobertura que a gente vai usar. Como que funciona? Basicamente, se aproxime, que nem no comando calha, de uma borda de telhado e clica, você vai receber aqui uma bordinha já pronta. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Cliquei. Eu só vou fazer essas duas, eu não vou fazer na costa, porque eu quero primeiro ajeitar esse acabamento aqui e a altura. Então, vamos clicar para entender o que está acontecendo na nossa borda e vamos fazer alguns ajustes. Por exemplo, eu quero que nessa vista daqui a gente tenha toda a parte de madeiramento oculta. Vou vir aqui na minha planta de cobertura e vou puxar esse corte para ele ver a lateral aqui. Mudei ele de posição só para poder ver a lateral. Eu quero descer. Então, eu vou clicar na minha borda e vou pedir aqui um deslocamento vertical. Acho que uns 8 centímetros, 0.08, já deve resolver. Mas eu botei para cima, eu quero para baixo. Então, só troca para o negativo. E aí pronto, acho que já está bem equilibrado, que ainda cabe um forro aqui embaixo e ainda consigo colocar o roof lá em cima. Vou voltar aqui para o 3D. Outra coisa que eu quero modificar é que eu quero que aqui não fique esse acabamento reto, eu quero que ele fique perpendicular em relação à direção que a gente está. Então, vou só dar uma giradinha na minha câmera para poder ver melhor essa face daqui. Clico na minha borda e tem aqui, modificar chanfro. Ele vai me dar a opção de usar um chanfro perpendicular. Clico no chanfro que eu quero modificar, ele modifica. Vou lá do outro lado, também vou clicar, ele vai modificar. Já está mais parecido com o que eu quero. Uma coisa que a gente também consegue ver é que, olha só, a nossa borda está dando uma entradinha, né, dentro do nosso telhado. Eu não quero isso, então vou selecionar e vou pedir aqui, deslocamento do perfil. Se o meu perfil tem 1,5 cm, eu vou colocar metade disso, então 0.0075, para ele não invadir. E aí, quando eu me aproximo, olha, já está perfeito agora, só triscando aqui o nosso telhado do jeito que eu quero. Agora eu quero fazer a borda que fica aqui ao fundo. Sendo que se eu fizer com o comando borda, se eu chegar aqui, clicar na minha borda e pedir para adicionar esse fundo, vou até colocar aqui, adicionar segmento. Se eu clicar aqui, ele vai fazer esse fundo desse jeito. E aí ele não vai fundir direito com o que eu já fiz. Então, Ctrl Z, eu vou fazer uma outra borda para cá. Então, eu vou fazer o mesmo comando, sendo que ele vai ser independente. Então, telhado, borda. E aí sim eu vou clicar nessa borda daqui. Ele vai fazer, aparentemente o resultado é o mesmo, sendo que nesse daqui eu vou poder modificar o ângulo. Se eu modificasse o ângulo naquele, ele ia modificar o ângulo dos três, então não fica bacana. Então vou chegar aqui e vou modificar o ângulo. Eu dei uma olhada no corte antes, eu já sei qual é esse ângulo, tá? Então esse ângulo aqui no caso, vou até mostrar como que eu soube. Eu fiz assim, eu cliquei com a cota angular, e aí eu cliquei daqui para cá, e aí ele me diz qual é o ângulo, olha, 14,04, tá? Lembra desse valor, vou deletar minha cota, vou clicar aqui e vou dizer que eu quero que o ângulo dela seja 14,04. E aí ele já vai alinhar com o ângulo. Mas repara que a gente está com aquele problema de falta de alinhamento na horizontal e na vertical. Então, a gente tem que pegar e fazer aqueles alinhamentos como a gente já fez para outros elementos de telhado. Vou fazer umas linhas guia para poder me orientar.
eu quero que este ponto aqui chegue bem aqui. Então, vou fazer uma linha aqui, guia, na vertical, e vou medir com atalho esse comandozinho aqui, DD no meu caso, que é o atalho. Vou fazer aqui na horizontal. Olha, deu 2,67. Vou clicar na minha borda e vou pedir que o deslocamento horizontal dela é 0,0267. E aí ele já vai se alinhar com esse ponto. Agora eu quero que esse ponto desça até aqui, DD. Pego desse ponto, meço até aqui. Olha, deu 7,58. Então, venho aqui, deslocamento vertical. Menos, porque para baixo, 0,758. Enter. E aí, ó, magicamente vai para lá. Posso deletar. Vou ver aqui como está no 3D. Quando eu chegar no 3D, eu vou perceber que está faltando aqui, olha, uma esticadinha, né? Os dois se encontraram, mas ficou faltando um chegar a cobrir o outro. Então, vou clicar nesse. Tanto faz qual eu clico, se é num ou no outro, mas o importante é puxar essa bolinha até ela se alinhar com a outra superfície. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Chego aqui, pego esta bolinha e vou alinhar até a superfície. Peguei, puxei, alinhou, show! Agora, tudo feito desse lado. Com essa lateral já aqui toda pronta, vamos começar a fazer o outro lado. Então, vou voltar aqui na aba arquitetura, na parte de setinha de telhado, borda, e vou selecionar esse cantinho. Vou fazer o outro cantinho também. Seleciono aqui, já peço para modificar chanfro, trocar para o perpendicular. Troco de um lado, troco do outro. Seleciono. Já vou fazer aqui o afastamento do perfil ponto 0075, aquela metade da dimensão do perfil. E aqui, menos 0,08. E tem que dar uma olhada aqui se ficou certo. Ó, desceu, está tudo certo, parece. Vamos fazer o último perfil agora. Vem aqui em arquitetura, setinha de telhado, borda. Clica na borda de cima, não economiza no zoom. Já seleciona ela e coloca o ângulo, que a gente já sabe que é 14,04. Já assimilou. E vou colocar aqui também o deslocamento do perfil. Se eu me lembro bem, é menos 0,0758. Acho que é isso. E o horizontal eu acho que é 0,0267. É isso mesmo. E aí fica faltando só puxar aqui as bolinhas. Então vou puxar de um lado. Dá o giro. Segura Shift, bolinha no meio do mouse. Aqui. Tudo certo, já fizemos os dois lados. Se você está curtindo o nosso vídeo, lembra de curtir, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações e seguir a gente também lá no Instagram, no @cavaleirorvt, para você saber o que está acontecendo por aqui. Vamos agora terminar de ajustar nossa chapa na lateral e vamos também já fazer o rufo nesse telhado. Então, para fazer esse fechamento aqui, a gente não consegue fazer com o comando borda. Então, a gente vai fazer uma chapa aqui na lateral. Dentro do nosso template tem aqui atalho CM, você vai achar essa família chapa baseada em face. E aí, como eu tenho a minha calha que vai terminar certinho contra essa chapa, é bom que eu já fundo uma na outra, eu vou selecionar essa face, a face da lateral aqui da minha calha, e quando eu clicar, ele vai inserir essa chapa. Essa chapa ela vem sem material, mas a gente pode escolher o material que a gente quer aplicar. Do tipo, eu quero pegar o mesmo material que tem aqui. Então, eu posso entrar no editar tipo e ver que material é esse. Vou até copiar o nome, Ctrl C. Vou clicar na minha chapa e tem aqui o quesito material. Ctrl V, Enter. Ela já vai assimilar, olha, o mesmo material. Agora eu quero pegar as dimensões, né? Ela tem aqui no editar, na parte de instâncias dela, ela tem todas as dimensões. E aí eu vou ver no nosso corte, né? Vai aparecer aqui a chapa, olha. Eu quero ver qual é a distância daqui para cá e daqui para cá. Então, vou fazer aqui o atalhozinho para checar a medida. Olha, 50 por... Aí aqui é uma medida quebrada. 46,38. Então, vou começar com a medida quebrada, a altura. Ponto 46,38. E o comprimento é 0,5. Enter. E aí já deixa do tamanho que eu quero. Mas parece que está trocado, né? Parece que veio girado. Aí barra de espaço que ela gira, né? Ela gira entre as duas dimensões. Agora eu posso fazer na base do mover mesmo. Mover.
Pego aqui o pontinho, esse ponto. Vamos olhar no 3D como ficou. Tá lá no 3D. Vou selecionar ela, virar para cobertura, tentar fazer um espelhamento, né, DM. Pegar aqui a borda, cadê o ponto médio? E refletir. Aí ele vai falar que perdeu uma instância, perdeu o hospedeiro e tal, mas não tem problema, ele executa o comando. Vamos dar uma olhada lá no 3D como ficou. Já está dos dois lados. E a gente pode fazer JO, juntar isso com isso. Na verdade, JO é um atalho meu, então vocês podem usar aqui o comando unir, tá? Que aí une essa chapa com essa chapa com essa e essa chapa com a borda. E a gente fica sem ver junta entre elas, que é bom. Vamos agora para o rufo. Para fazer o rufo, gente, assim, daria para fazer com vários comandos. Eu vou usar o comando modelar no local mesmo, porque rufo não vejo necessidade de detalhar muito. Eu acho que o modelar no local, nesse caso, ele ajuda. Tem outras opções de comando, mas eu vou dar o exemplo com esse. Então, vou fazer modelar no local. Vou escolher aqui um elemento de telhado. E vou dar OK. E vou escolher aqui rufo, chapa, dobrada. Como vão ser dois, dobrada, 01. Nossa, eu botei um acento em rufo. Não, rufo. Pronto. Agora. E aí eu vou ter que escolher agora como que eu vou fazer esse rufo. Eu acho bom usar essa opção aqui de definir plano de trabalho e escolher qual é o plano que eu vou desenhar. Vou dar OK. O plano que eu vou desenhar vai ser o plano do telhado. E vou pedir para fazer uma varredura. Nessa varredura eu tenho que escolher tudo que eu vou usar. Então, qual vai ser o caminho que eu vou fazer e qual vai ser o perfil que vai fazer esse caminho. Vou clicar aqui em caminho do croquis e vou pedir para selecionar linhas. Eu quero selecionar essa borda, capricha no zoom, quero pegar essa borda daqui, gira e quero pegar a última borda, essa daqui. Pronto, peguei as três bordas que vão ter rufo. Essa marcação que ele bota aqui é onde vai aparecer o meu perfil do rufo. Vou dar o primeiro sertão. Então o caminho já está definido. Vamos decidir agora quem é o perfil. Quando eu clico aqui, aparece os que já tem carregados no nosso template. Aqui para baixo vai aparecer esse rufo de chapa com ângulos, tá? Peguei ele, apareceu aqui o bichinho, tá? E aí a gente pode escolher onde que ele vai, como que ele vai ficar. Então, quando ele aparece, pô, ele foi para o lado errado, né? Então, clica aqui no virar, ele alterna. Se você quiser desprender ele aqui da borda, pode fazer aqui um deslocamento e tal. Eu não vejo muita necessidade. Eu vou afastar só um pouquinho aqui para não correr o risco de atravessar o perfil. Então, vou fazer aqui um deslocamento do perfil na horizontal, acho que de 1 centímetro. E aí ele, olha, 1 foi muito, então vamos a meio. Botei 5, faltou um 0. Agora, então fiz aqui um afastamentozinho, acho que já está bom o suficiente. Posso dar aqui um sertão. E aí, quando eu dou o sertão, ele executa o nosso rufo. Então, está aqui já o rufo feito. Só que aí eu acho que ele vai chegar sem material. Olha, ele está sem material ainda. Clica no rufo. Lembra que está aqui, ó, material. Eu ainda estou com o meu material no Ctrl C. Então, se eu fizer Ctrl V, vem o material. Já tinha feito Ctrl C antes, né? Para fazer a chapa. E agora eu já estou com o rufo com o material e posso dar o último sertão. E aí a gente já tem, então, tanto a borda quanto o rufo. Eu vou fazer o mesmo rufo do outro lado, mas isso a gente faz a mágica da edição. Vamos ver agora como que a gente corrige essa parte aqui da parede, que ela entra em conflito, né, com a solução que a gente já veio trabalhando na nossa cobertura. Essa solução aqui é mais fácil a gente olhar um pouquinho de baixo para cima, para a gente poder perceber que a gente tem um cruzamento com a calha nessa região e que a gente tem a necessidade de tocar essa estrutura de madeira que já foi trabalhada. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é selecionar todas as paredes que a gente tem. Coloca o mouse em cima de uma das paredes, deixa acender e faz Tab. E aí consegue clicar em todas as paredes de uma vez. Feito isso, a gente vai vir aqui em cima e tem esse comando, anexar topo base. Clica nele,
se aproxima do plano do telhado, vai sugerir aqui o plano do telhado. É interessante que a gente consiga selecionar a parte que tem os caibros e clica. Ele vai dizer que já foi executado, mas ele vai reclamar aqui um pouquinho com relação ao resultado, não sei o que, mas graficamente vai estar correto. Isso tem a ver com o fato de a gente estar selecionando uma vidraça inclinada, que é o tipo de família que compõe o nosso madeiramento. Vou fazer a mesma coisa para o outro lado, ainda está selecionado minhas paredes, aproveito a mesma seleção, anexar topo base, seleciono a parte que eu tenho os meus caibros e posso clicar. Novamente ele vai relacionar o mesmo item, mas é só dar OK. E aí a gente já tem, se a gente for olhar aqui graficamente como está, ele vai até os caibros aqui, a representação. E aí eu posso dar uma giradinha e agora vamos ver como que a gente corrige isso daqui, tá? Então, para corrigir isso, é mais interessante a gente ter algum corte que nos leve até lá. Então, vou pegar aqui um corte. E aqui no corte D, a gente consegue ver o que está acontecendo. Se a gente clicar na nossa parede, a gente vai ver que olha, a parede está vindo até a parte da calha. Então, está meio que sendo engolida. E aí eu vou fazer um filtro para poder ver melhor. Primeiro eu vou fazer TL para ficar com as linhas finas. E agora eu vou medir qual é a distância que eu tenho daqui até a parte de baixo da minha calha. Aí aqui eu tenho uma medida quebrada, super comum quando a gente trabalha com projetos mais exatos. E aqui a gente tem 19,55. É a medida que eu vou precisar baixar essa parede nesse trecho para que eu consiga chegar no resultado que eu desejo. Então, vamos lá. Vou voltar para o meu 3D. Posso selecionar as duas paredes, tá? E como elas já estão com esse traçado de estar alinhado aqui, se eu pedir para baixar a parte superior da minha parede, a única coisa que vai ser baixada vai ser esse toquinho que está em contato com a calha. Então a gente pode vir bem aqui, olha, em deslocamento superior, e aí eu vou colocar negativo. Aqui no 3D a gente vai rotacionar, a gente vai poder ver essa parte de baixo. Vou selecionar essa parede e a de trás. E agora a gente vai fazer um ajuste para corrigir esse pequeno pedacinho que invade a calha com aquela medida que a gente acabou de checar. Então aqui eu vou colocar negativo, ponto 19,55 e vou dar aplicar. A gente consegue ver que baixou aqui, vou dar uma rotacionada, o outro lado também tem o mesmo efeito. E se a gente volta lá no nosso corte D, a gente consegue ver que o encaixe ficou certinho, alinhado com as terças, com a calha e em seguida na parte de cima das terças em contato com o caibro. Então a gente já tem esse encaixe todo direitinho, tanto no corte quanto no 3D, e a gente está pronto para as próximas etapas. Gente, vamos fazer agora a parte do forro que vai por baixo de toda essa estrutura. Eu vou começar fazendo com que todas essas bordas das laterais aqui fiquem transparentes. Clique direito, sobreposição gráfico na vista por elemento, e vou colocar aqui uns 40% de transparência para eu poder ver os elementos que estão lá por trás. Aí agora eu vou vir aqui na aba arquitetura, setinha do telhado, e vou escolher a opção telhado por extrusão. Eu poderia usar outros comandos, comando de forro, mas como isso é um tutorial de telhado, eu acho até interessante usar esse tipo de opção para ver o que pode ser feito com ela. Vou escolher selecionar um plano, posso escolher a própria chapa aqui como referência, vou dar OK, que é o nível de cobertura. Vou escolher aqui o material, eu tenho aqui um forro beiral. E eu vou ver qual é essa distância aqui que eu vou fazer esse meu offset. Então, olha, 3,5. E aí vou escolher a opção selecionar linha e vou pedir aqui um deslocamento de 0,035 para poder selecionar essa linha 3,5 para dentro. Cliquei. Cliquei aqui e cliquei aqui. Já tenho as três linhas que eu preciso, vou dar certão. E aí ele vai fabricar para mim aqui esse elemento que vai fazer esse papel de forro que eu quero. Vou para o meu 3D para mostrar como que fica. Olha, ele está meio perdido por hora, mas a gente pode ver aqui na cobertura e ele tem essas setinhas aqui, olha. E com isso fica muito fácil da gente poder alinhar onde a gente quer de maneira exata. Eu posso fazer AL, escolher o alinhamento que eu quero e quando eu clico na face que tem a seta, ele se ajusta. Faço a mesma coisa do outro lado. Clico aqui. Quando eu clico nessa outra face, ele se ajusta. Então, lá no meu corte, eu já vou ver que agora eu tenho a presença desse forro contornando a parte de baixo inteira do meu telhado borboleta. Só que já vou cancelar aqui, vou passar o meu corte novamente para a parte interna, e o
ponto ruim é que ele também existe, olha, cortando a parede, aparecendo aqui. E aí o que a gente pode fazer é meio que subtrair essa parte interna, a não ser que a gente quisesse deixar assim, né? Mas me incomoda esse conflito com a parede, então eu vou tirar toda a parte interna, até porque na parte interna talvez eu quisesse fazer um forro reto. Então, vamos fazer essa subtração. Como que eu posso fazer? Eu posso selecionar, e no 3D acho que é até mais fácil, eu vou selecionar tanto esse elemento que eu estou usando como forro, quanto todas as paredes, tá? Então, usa Ctrl para poder selecionar todo mundo. E aí eu vou vir aqui na minha planta de cobertura, pode ser na de cobertura, pode ser. E aqui na planta de cobertura, eu ainda estou com aqueles objetos selecionados, tá? Eu vou isolar para só enxergar eles com o atalho HI. E aí tudo que eu vou ver vai ser a parede e o forro. Uma vez que a gente já tem esses elementos isolados, agora a gente pode vir aqui na aba arquitetura e pedir esse comandozinho bem aqui, olha, abertura vertical. Clica nele e a gente vai clicar no nosso telhado e vai pedir para fazer uma abertura vertical nesse formato aqui, ó. Vou abrir aqui um retângulo certinho do tamanho das minhas paredes, por isso que eu isolei as paredes para eu ainda enxergar elas. Se quiser fechar esses cadeados pode, mas não é obrigatório. E aí ele já faz esse buraco aqui para a gente. E aí posso fazer HR para voltar com todos os elementos. Posso olhar lá no meu 3D para ver como que ficou. Eu vou enxergar agora essa linha aqui, ó, do limite dos dois. E no meu corte, eu vou conseguir ver que esse elemento ele existe para o lado de fora, mas não existe no lado de dentro. E assim a gente consegue ter toda essa parte do telhado borboleta já resolvida com todos os elementos que a gente quis modelar presentes e bem detalhadinhos. Vamos agora passar para mais um tipo de telhado que a gente vai ver, que é esse telhado aqui com 4 águas, em que a gente tem que aprender quais são as especificidades dele. Ele é bem parecido com o telhado borboleta, mas a gente tem uma dica para a parte das telhas, o resto é muito igual, então a gente vai mostrar basicamente como resolve os alinhamentos dessas águas. Então vamos lá. Pegando aqui o nosso arquivo modelo, a gente tem as paredes já modeladas, vamos para a planta de cobertura e vamos delimitar como vai ser essa relação. Então, entra aqui em arquitetura, telhado, telhado por perímetro e a primeira linha que você desenha tem que ser para onde cai a água para ficar bem relacionado à questão do nível. Então, vou pegar a opção de selecionar paredes e vou usar a opção aqui de saliência de 1 metro, que é o comprimento do meu beiral. Vou escolher como material telha cerâmica e vou fazer essa linha daqui. Vou fazer também a linha para o lado de fora. E vou fazer as linhas das diagonais, que vão ser minhas águas furtadas, rincão, como você quiser chamar. Aqui nesse caso, como a gente está fazendo um prédio que as dimensões que a gente tem em todos os lados elas são iguais, por exemplo, a dimensão que a gente tem aqui é 3,15 e a dimensão que a gente tem aqui também é 3,15, acaba que vai ser uma linha de 45 graus perfeita para fazer a união desses dois planos que a gente vai ter aqui, tanto o plano que vai ter nesse trecho quanto o que vai ter nesse trecho. Então, vou voltar aqui para o meu comando de linha e vou fazer uma linha simplesmente daqui desse ponto até este ponto. Posso também já fazer uma desse ponto até esse ponto. E vou ligar todo mundo com atalho TR, sempre clicando na parte que eu quero manter. Aqui, aqui, aqui esse trecho com esse trecho com esse. E aí eu vou ter esse formato de trapézio aqui para fazer a minha primeira água. E aí eu já vou dar um sertão. Eu posso pagar essas cotas aqui que eu fiz. Depois eu apago. Apagar as cotas. Pronto. Já tenho o meu primeiro plano. Como eu já fiz o primeiro plano, eu posso até aproveitar para já fazer um DM, pegar o ponto médio aqui, refletir na horizontal perfeita e fazer o outro lado. Se a gente for ver no 3D como está ficando, a gente tem uma situação assim, sendo que eu esqueci de botar as inclinações, né? Então, vou até voltar aqui, entrar na edição e incluir, né? Para ter inclinação de 25%. Dá o sertão e aí volta a fazer o mirror, DM e reflete para o lado oposto. Então, a gente já tem aqui esse exemplo com o telhado já inclinado de maneira similar como a gente fez o borboleta, mas a gente ainda tem que fazer os outros dois planos. Então, de volta lá à nossa planta de cobertura, vou pedir de novo aqui telhado e vou usar a opção selecionar
linhas? Não, eu vou começar fazendo a primeira linha do mesmo jeito. Vem aqui, pego uma parede, cliquei, que aí eu já tenho agora essa linha que é a primeira, que é a que guia a altura e tudo mais. As outras eu posso fazer com a ferramenta que eu quiser, então posso usar aqui o selecionar linhas e usar para fazer esses dois planos aqui, já que eu já tenho uma linha para usar de modelo. Posso pegar a última linha e ligar aqui esses dois pontos. Aí essa borda eu vou fazer TR e unir, esse com esse com esse. Feito isso, posso dar um sertão. Vamos lá ver no 3D como ficou. De novo, eu esqueci a inclinação, então duplo clique, posso inserir a inclinação tardiamente. Feito isso, já posso dar aqui um sertão. E aí a gente vai dar uma olhada, olha só, está perfeito ali, mas porque eu desenhei primeiro a linha que tinha queda e usei a mesma técnica que eu usei na outra, o selecionar paredes. Então, já está alinhado. Vou para plano de cobertura, seleciono esse plano, DM, posso procurar um ponto médio, refletir numa vertical perfeita, vai cair lá do outro lado. Vamos ver no 3D e a gente está aqui, ó, os 4 planos. Só que eles são planos independentes, isso é necessário porque o Revit não aceita fazer telhados que tenham os caimentos para a parte de dentro sendo um único elemento. Então a gente faz 4 elementos separados e vai dar tudo certo. Gostou desse tipo de vídeo? Lembra que a gente tem um outro vídeo da mesma série, o link está aqui em cima. E comenta aí embaixo se você gosta desses tutoriais mais detalhados para que a gente possa fazer mais vídeos que nem esse.